A glória de Deus já se faz presente nesse lugar aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe cansado, quem sabe angustiado, ou quem sabe até mesmo feliz, e veio essa noite adorar, a buscar a Deus, veio em busca de uma resposta. Quem sabe você não encontrou em ninguém hoje, nesse dia de hoje, mas Jesus está aqui para te responder. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, que ainda não conheces. Essa música diz assim, ó: vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada, como águas cristalinas. Levante as tuas mãos e canta comigo. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Declare assim, ó: se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja seu irmão se alegrando. Olha para ele agora. Oh, aleluia! Ouço as línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora. Já chegou, aleluia. Já chegou o teu momento. Eu quero ouvir a igreja agora. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Eu quero ouvir a igreja agora. E o poder de Deus, e o poder. A igreja.
fecha as portas e os demônios eles vão fugir da tua vida. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo, é o poder de Deus caindo, oh, é o poder de Deus caindo. Deus e Pai, assim como o Senhor sempre tem usado o teu filho, o teu servo, nessa noite não vai ser diferente. O Senhor certamente deu a ele uma palavra profética, uma palavra revelada, uma palavra rema, e nessa noite, Senhor, a tua igreja anseia, carece, necessita ouvir a tua palavra. Usa-o profeticamente, como profeticamente está sendo essa noite, porque assim nós acreditamos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe esse varão aplaudindo a Jesus, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome o teu assento em nome de Jesus. Quero primeiramente saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero glorificar a Deus uma vez mais pela oportunidade de vida, de estar aqui em cima com bastante temor ao Senhor para ministrar uma palavra para a sua vida nessa noite. Você está disposto a ouvir mais um pouquinho de Deus aqui? Aleluia. Então pegue a sua Bíblia e abra no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim na minha Bíblia, que tem a versão NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou inteligente, ou com entendimento de vocês. Amém? Feche a sua Bíblia em nome de Jesus. Aleluias. Amados, eu tenho aqui nesta noite uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Eu quero aqui ser breve, o mais breve possível. Então, gostaria de tematizar esta mensagem, e eu gostaria que você repetisse comigo o tema da mensagem. Diga assim: um sacrifício vivo e contínuo a Deus. Mais uma vez, um sacrifício vivo e contínuo a Deus. Amém? Nós aqui colocamos um tema para que possa ser um tanto atrativo e para que você consiga visualizar aquilo que nós queremos passar aqui nesta noite. Esse é um texto bem simples, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e aonde Paulo está fazendo um chamado ao povo, que se sacrifiquem, que se tornem oferta ao Senhor, que se tornem um sacrifício vivo ao Senhor, que se coloquem de uma certa forma, ou de uma certa maneira, no altar de Deus, para ser consumido pelo fogo do Senhor.
É isso que ele está dizendo, é o vosso culto racional e inteligente. Vocês devem se sacrificar ao Senhor. Vocês devem se entregar ao Senhor, se oferecer ao Senhor. Vocês devem se consagrar ao Senhor. É o que ele está dizendo. E nós vamos tecer aqui alguns comentários acerca disso. É claro que este versículo é um versículo muito comum para alguns, que utilizam ele, quem sabe, em momentos somente especiais de consagração. Há pessoas que, quem sabe, entendem que é necessária uma consagração apenas em alguns períodos do ano, em alguns períodos de avivamento, quem sabe campanhas de avivamento ou de reavivamento. Existem pessoas que compreendem isto e pessoas que acreditam um pouquinho diferente e entendem que dias santos, períodos religiosos do ano, são períodos onde sim se deve se consagrar ao Senhor, se deve se ofertar ao Senhor. Você deve conhecer pessoas que em determinados períodos do ano, ela se separa de algumas coisas, ela muda um pouquinho a sua vida para uma reflexão acerca da sua espiritualidade, acerca da sua vida espiritual. Pessoas que entendem que este período é um período que pode ser usado para datas tidas como datas especiais. No entanto, nós lemos aqui, e a palavra de Deus é bem clara. Ela em nenhum momento ela fala para nós e nos dá a entender acerca de uma consagração periódica, acerca de uma consagração por períodos. Não, mas logo que lemos aqui percebemos que a Bíblia nos fala e nos ensina acerca de uma consagração diária. E por que é que eu tenho esta certeza? Porque logo no comecinho do versículo a Bíblia fala, olha, assim como pelas misericórdias do Senhor. E nós sabemos que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E qual o período? A cada manhã. Diz a Bíblia lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, se eu não me engano, verso 22, 23, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos pelo Senhor. E a maravilha de conhecer esta palavra é que logo depois a Bíblia também diz que elas se renovam a cada manhã. Se a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, a cada manhã eu e você temos que ter a consciência de que devemos nos entregar ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Quantos entenderam este início? Diga amém. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, irmãos, a maneira, do meu ponto de vista, a maneira mais correta de se praticar Romanos no capítulo 12 e versículo 1 que lemos, é apresentar-se como um sacrifício contínuo a Deus, um sacrifício vivo e contínuo. É o que falamos no tema desta mensagem, um sacrifício vivo e contínuo a Deus. Esta é a maneira, no meu ponto de vista, de entendermos e vivermos e colocarmos em prática a palavra do Senhor aqui nesta altura, em Romanos capítulo 12. Mas, para que eu possa falar acerca de sacrifício contínuo para você, eu preciso te falar um pouquinho acerca daquilo que acontecia lá atrás, quando a Bíblia nos ensina acerca da origem das coisas, da origem do termo oferta, da origem do termo sacrifício ou sacrificar, quando estávamos, ou melhor, quando o povo de Deus da época, os israelitas, estavam então debaixo de uma aliança, a saber, a antiga aliança, a aliança que Deus havia feito para com os homens. Eu não posso falar para você de sacrifício contínuo sem dar pelo menos ali alguns conceitos, algum entendimento, alguma pincelada no conteúdo que está lá em Levítico, no capítulo 1. Lá no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, depois você pode estudar lá, fala acerca dos sacrifícios ao Senhor. A Bíblia começa nesse livro falando acerca de 5 sacrifícios, mas eu quero aqui falar apenas de um, que é o primeiro que fala, que é o sacrifício, que é o holocausto, que é o sacrifício que é de uma oferta queimada ao Senhor. O interessante, irmãos, é que lá no livro de Êxodo, no capítulo 29,
preste atenção, só ouça. E versículo 38, 29 e 38 de Êxodo diz assim: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Repito, eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. No versículo 41 mais adiante diz assim: ofereça o outro cordeiro ao entardecer. Então, um de manhã e o outro ao entardecer, com uma oferta de cereal como oferta derramada, como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração este holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Neste local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Amém? Então, havia uma determinação acerca de sacrifícios lá para o povo do passado. O povo de Israel havia saído do Egito e havia chegado na base do Monte Sinai, estava ali. Eles estavam bem, chegaram em segurança, se acamparam ali. E a Bíblia diz que eles permaneceriam por ali por algum tempo. E este tempo é o tempo que o Senhor utilizaria para ensinar a eles algumas coisas acerca dele, do próprio Deus. Principalmente de como que um homem pecador poderia entrar em contato com um Deus santo e todo-poderoso. Então Deus começa a falar para eles e a ensinar acerca da consagração, acerca daquilo que tornaria possível o contato de seres humanos pecadores com um Deus vivo e todo-poderoso. Irmãos, aqui eu abro um parênteses para falar alguma coisa sobre consagração. Consagração significa ofertar ao Senhor, oferecer ao Senhor. E diga-se de passagem, meu irmão, todos nós deveríamos ter como segundo estágio após o nosso novo nascimento, após a nossa regeneração, após o Espírito de Deus ter nos trazido novamente a vida, ter nos transportado do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho Jesus. Todos nós deveríamos passar naturalmente pela consagração. Assim que alcançamos o novo nascimento, a regeneração, então entendemos, espiritualmente falando, que o próximo passo é a consagração, ou seja, a separação, para então poder viver com Deus, viver com o Senhor. Amém? E a palavra traduzida, meu irmão, para o português como oferta, é a palavra hebraica korban, que significa levar até perto, e que quer dizer literalmente aquilo que alguém leva até perto de Deus. Deus estava agora estabelecendo os procedimentos com este povo. Deus estava ensinando para eles o que era consagração. E quando nós observamos esse ritual, meu irmão, de consagração, que 2 animais deveriam ser tirados do seu habitat, 2 cordeiros de 1 ano, ou então também 2 bois. O holocausto era, como já disse, oferta queimada ao Senhor. Nós percebemos que as Escrituras mostram para nós que quando uma coisa é separada, meu irmão, para Deus, existem algumas situações. Quando alguma coisa é separada da sua posição e do seu uso original e colocada sobre o altar de Deus, especificamente para Ele, tal coisa torna-se um sacrifício. E quando uma oferta era separada para Deus e colocada sobre o altar, acontecia primeiramente uma mudança de posição. E é isto que eu quero explicar um pouquinho nesta noite. Existia uma mudança de posição, porque você há de convir comigo que enquanto o animal estava lá, enquanto o boi estava lá, por exemplo, no campo,
Este animal tinha uma posição, ele estava lá e ele servia para arar a terra, ele servia para puxar carros, ele tinha funções, ele tinha tarefas, ele tinha utilidades específicas, ele tinha atribuições. Mas a partir do momento que esse animal ele era separado para o sacrifício, para a oferta, para o holocausto, este animal então era tirado das suas funções, ele era tirado do seu uso natural e era então separado para agora ser preparado e ser colocado sobre o altar, para que então ele se tornasse uma oferta ao Senhor. E o detalhe que este ofertante, esta pessoa que trazia o sacrifício, esta pessoa que levava o animal para ser sacrificado, ela não podia mais tomar aquele animal e fazê-lo voltar às atividades anteriores. Aquele animal havia agora sofrido uma mudança de posição. Não tinha mais como pegar aquele animal e trazer de volta. Uma vez que aquele animal havia sido separado e consagrado ao Senhor, pertencia agora ao Senhor. Era para o seu desfrute, era para o seu deleite, era para que as suas narinas sentissem o cheiro daquele sacrifício que estava sendo oferecido. O sacrifício ele tinha pelo menos duas simbologias. O animal estava ali pagando o preço pela culpa dos pecados, por isso era necessário que a pessoa que ofertasse o animal impusesse as mãos sobre a cabeça do animal, em um ato simbólico de transferir a sua culpa para o animal. Por isso aquele termo conhecido como bode expiatório. Ela então passava os pecados dela para aquele animal, e aquele animal pagava o preço que não era dele, pagava o preço de um pecado. Então era transferido, havia uma simbologia já de transferência de pecados. Além de ter esta simbologia também de transferência dos pecados, havia também a simbologia de que alguma coisa, um animal deveria ser morto, para que então o sangue fosse derramado e aquele pecado fosse então, vamos dizer assim, afastado daquela pessoa. É claro que nós sabemos muito bem que nós não precisamos mais praticar esse sacrifício. Era algo que estava lá na antiga aliança para o povo de Israel. Nós sabemos que na nova e eterna aliança, o nosso Cordeiro, a saber, Jesus Cristo, Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira, o Cordeiro perfeito, que satisfez ali a vontade de Deus. Ele foi o sacrifício perfeito, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que uma vez que um sacrifício perfeito fora feito, não precisa-se mais fazer sacrifício pelos pecados. Mas eu quero que você entenda que esse animal que era consagrado ao Senhor, mudava-se de posição, não podia mais fazer o que fazia antes. E muitas vezes nós nos julgamos assim, consagrados ao Senhor, e há uma necessidade, eu vejo por esta palavra, de nós nos perguntarmos e sermos sinceros conosco, com nós mesmos. Será que verdadeiramente somos consagrados ao Senhor? Porque tem uma coisa, meu irmão, uma vez consagrados, não estamos mais lá no campo. Uma vez consagrados, não voltamos mais lá para trás. A Bíblia diz que Jesus disse lá em Lucas: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno, não é apto para o reino de Deus. Será que verdadeiramente nós temos sido sacrifício vivo e contínuo diante do Senhor? Porque no mesmo livro de Levítico, no capítulo 6, fala da lei do holocausto. E lá fala sobre instruções de como montar, de como organizar o altar, de como organizar o fogo, a lenha, de como organizar o sacrifício sobre o fogo. E fala também que o fogo não pode se apagar. Fala também que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E quando eu li esta palavra, meu irmão, que o fogo não se apaga sobre o altar, que o fogo não pode se apagar, que o sacerdote tinha que todas as manhãs colocar lenha para que o fogo sempre estivesse no seu fulgor, no seu vigor. Eu entendi que se o fogo não pode apagar, o sacrifício também não pode cessar. Porque o fogo está para o sacrifício, assim como o sacrifício está para o fogo.
Se o fogo de Deus não pode cessar, e o fogo representava a presença de Deus, se Deus não cessa o seu fogo, eu entendo que eu e você, de maneira alguma, podemos cessar o sacrifício para Deus. E não mais o sacrifício de animais agora mortos, não mais o sacrifício agora de bois, de cordeiros ou de aves, não mais um ritual deste, mas agora um sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque você não está mais morto. Vivo por quê? Porque eu não estou na sepultura. Vivo porque eu respiro? Não. Vivo porque você passou da morte para a vida. Vivo porque Jesus te deu participação na vida dele. Vivo porque ele morreu a sua morte e a minha morte, para que eu e você vivamos a vida dele, diz a palavra. Vivo porque ele soprou em nossa narina a oportunidade de viver novamente. Ele nos fez participantes da primeira ressurreição. Ele nos deu vida, ele nos colocou de pé. É por isso que estamos vivos. E é desta vida que ele pede: entregue-se como sacrifício. Vivo, não morto, mas vivo. É nesta vida nova que você tem com Deus. É nesta posição nova que você tem com Deus. Porque você mudou de posição, você foi tirado do campo e foi colocado sobre o altar de Deus. Então você não pode mais agir como lá, mas você tem que agir agora de uma forma nova e diferente. Porque a Bíblia diz que se verdadeiramente estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós somos diferentes agora. Mas você pode me perguntar: mas como diferente? Como eu posso me colocar sobre um altar? Como eu posso me oferecer, hein? Embora tendo ainda as atividades normais de um ser humano, trabalhando, estudando, tendo os afazeres domésticos, tendo, enfim, as atividades das nossas vidas, eu quero te dizer que a minha e a tua posição, por estarmos aqui na presença do Senhor e sobre o altar do Senhor, a minha e a tua posição mudou, meu irmão. Mas sabe aonde? Bate no peito assim, ó. Fala assim: aqui dentro. Aqui dentro. Você não mudou por fora, meu irmão. E quem sabe você não precisa se mudar por fora. E é tanta gente preocupada em mudar por fora, meu irmão. Quando Jesus ensina: limpa primeiro o interior do prato, para depois limpar por fora. Limpa primeiro o interior do copo, para depois lavar o copo pelo lado de fora. Meu irmão, nós mudamos aqui dentro. Se nós vivíamos no pecado, não vivemos mais no pecado. O crente peca? Claro que peca. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a diferença é que o crente não vive mais no erro conscientemente. O crente não se estaciona mais no pecado, porque Jesus não é simplesmente, não tem uma tenda na vida dele. Jesus é morada na vida dele. Jesus não vem e não acampa um dia, 2 ou 3 e vai embora. O Espírito Santo vem e tem uma morada. O crente é morada do Senhor. O crente peca, mas ele sabe que assim que ele pecar, ele pode se arrepender e Deus perdoar o seu pecado. Você mudou de posição, meu irmão. Você mudou de posição. O cristão peca por um acidente, por descuido, porque às vezes não vigia e peca. A Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, tornamos o quê? Deus mentiroso. Nós somos pecadores e falhos, limitados. Mas a diferença é que lutamos, combatemos contra o pecado. A diferença é que combatemos contra o pecado. O pecado se apresenta daqui. A Bíblia diz que Deus abre o escape de lá. E nós não escolhemos o pecado, mas escolhemos o escape de Deus. Nós entendemos que com o Espírito Santo nós podemos resistir ao pecado. Nós entendemos que como homem e mulher somos frágeis, debilitados, mas com o Espírito de Deus dentro de nós, entendemos que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Mas nós também sabemos que se pecarmos, temos um advogado fiel. Pedimos a esse advogado e ele não cobra honorário, meu irmão. O mais legal é isso, Carlão, ele não cobra honorário. Ele não cobra 20%, 30%, ele não cobra. Pelo contrário, além de não cobrar, ele já pagou o preço por nós. Esse advogado está à disposição 24 horas para a tua vida. Ei,
Você está precisando desse advogado? Aciona esse advogado nesta noite. Aciona esse advogado, porque se você pecou, errou, quem sabe você entrou aqui se sentindo indigno ou indigna. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que há um novo e vivo caminho que o Senhor Jesus conquistou para nós. A Bíblia diz: achegai-vos com confiança ao trono da graça. A Bíblia diz: olha, Ele rompeu o véu de alto a baixo, nada mais nos separa. O pecado vem, nos aflige, erramos, mas se nos arrependermos, a Bíblia diz, e confessarmos, alcançaremos misericórdia do Senhor. Mas eu quero que você entenda nesta noite, irmãos, eu quero que você entenda que mesmo tendo pecado esta semana, ou ainda hoje, você não precisa seguir pecando amanhã. É isso que eu quero que você entenda, porque você mudou de posição. Você não está mais no campo, você está sobre o altar de Deus. Você é um sacrifício vivo agora. E você precisa ser um sacrifício contínuo, porque o fogo não se apagará jamais. O fogo do altar não se apaga. O fogo arde. A Bíblia diz que o fogo arde no sacrifício. E é por isso que muitas vezes dói um pouquinho, porque o fogo arde no sacrifício. O fogo arde e consome o sacrifício. A Bíblia diz que durava um período de dia inteirinho a queima do sacrifício. Durava a noite toda, diz a Bíblia, a queima do holocausto. A noite todinha ficava queimando, é um período inteiro. Todos os dias o sacrifício no altar. Irmãos, a Bíblia diz que nada poderia interromper isso. O sacerdote tinha que correr e colocar lenha, tinha que tirar a cinza e levar para fora. Não podia, nada podia parar esse ciclo, parar esse ritual. O sacrifício tinha prioridade. O fogo não parava. O que eu entendo, irmãos, nada nesta terra, nada na nossa vida, nada em nossos dias, nenhum compromisso que temos pode ser maior do que o nosso sacrifício ao Senhor. Nada pode estagnar, nada pode ser mais importante do que termos um momento com o Senhor. Entregar a Ele o nosso sacrifício, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa dedicação a Ele. Todos os dias era feito isso, e por que hoje será que não se faz mais? O que mudou? Paulo está dizendo: ofereçam-se em sacrifícios vivos, sacrifício vivo e contínuo, sacrifício vivo e contínuo, amém? Hoje, quando nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo, há também 3 aspectos que eu quero falar aqui rapidamente. Um é a nossa mudança de posição, que eu já disse. O segundo, diga comigo, o outro é a nossa mudança de uso. Amém? Além de mudarmos a nossa posição também, além de aqueles animais terem a sua posição mudada, havia também a mudança do uso deles. Eles não faziam mais aquilo que sabiam fazer. Eles não sabiam mais aquilo que eram treinados ou tinham como tarefa, como serviço fazer. Eles não tinham mais o uso natural. Assim também o meu e o teu uso também mudou, meu irmão. Antes nós trabalhávamos lá no mundo, lá fora, dando o nosso melhor lá. E calma, eu não vou dizer aqui que você não deve trabalhar mais. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que não trabalha não é digno do alimento, não coma. Mas o que eu quero dizer para você é que lá no mundo parece que era diferente. Nós dávamos tudo que tínhamos, nos dedicávamos e ainda nos dedicamos lá fora. Damos todo o nosso gás, a nossa habilidade e o nosso potencial lá fora, quando na verdade Deus não tira os teus talentos e habilidades, Deus não tira aquilo que você aprendeu lá fora, Deus não tira de você nada daquilo que você foi adestrado, foi ensinado lá fora. Pelo contrário, aquilo que você sempre teve habilidade e aquilo que você sempre soube fazer, você agora deve fazer, mas muito mais para Deus.
Você deve fazer, mas com muito mais dedicação para Deus. Isso aqui serve para obreiros da casa do Senhor. Você deve se dedicar ao obreiro na casa do Senhor. A Bíblia diz que ninguém trabalha de graça para o Senhor. Tudo aquilo que é feito na casa do Senhor será recompensado. Nada é em vão, nada é de graça. Como disse o pastor Ivanildo esses dias, Deus não deve nada para ninguém. E muitas vezes eu já me parei para analisar eu mesmo. Como que lá fora eu sempre me preocupei em construir carreira, me preocupei em fazer isso ou aquilo, em empreender lá fora. E por que que não trazemos esse desejo e esta vontade e esta habilidade para a casa do Senhor? Por que, irmão? Por que será que não fazemos assim? O nosso uso mudou. Nós não precisamos mais trabalhar e fazer lá fora, mas nós precisamos fazer com excelência para Deus, porque a Bíblia diz que Ele não se agrada de quem faz relaxadamente. E deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você já era bom lá fora, aquilo que você já fazia bem lá fora, aqui dentro, se você se dedicar na presença de Deus, Ele ainda te faz melhor do que aquilo. Ele te prospera ainda mais. Ele te coloca em lugares mais altos. Ele te eleva, Ele te exalta, porque Ele conhece o teu coração. O teu uso mudou. Você não pode mais pensar que é só lá fora que você serve, que é só lá para fora que você serve, que os teus talentos e dons só servem para lá. Pelo contrário, Ele te chamou e Ele quer te usar aqui dentro, neste lugar. Ele quer te usar aonde Ele te enviar, seja com o talento que você tem, administrar, dirigir, abençoar, organizar, trabalhar no braçal, enfim, se apresente à obra do Senhor, se apresente à casa do Senhor, porque o uso precisa ser excelente aqui dentro, irmãos. O uso precisa ser excelente. O uso daquele animal havia mudado. Ele não era mais o animal que era antes. Ele não poderia mais fazer o que fazia antes. Ele estava sobre o altar, estava consagrado ao Senhor. Mais uma vez eu lhe faço aquela pergunta, para aquela reflexão: será que realmente somos consagrados? Estamos consagrados ao Senhor? Será que estamos nos oferecendo ao Senhor? Será que estamos nos separando ao Senhor por um período que seja do dia? Porque, como eu disse, o sacrifício durava um período do dia. Não era o dia todo, era um período do dia. Será que temos tido um período do dia para o Senhor? Eu sou sincero, queridos, não sou hipócrita. Muitas vezes passo o dia e vou me lembrar do Senhor quando me deito cansado para fazer uma oração. E aí fico chateado comigo mesmo. Eu sei que o Senhor não me condena por isso, porque na verdade quem está perdendo sou eu. Eu sou o único prejudicado com isso. Poderia estar muito mais adiante com o Senhor na intimidade com Ele. Poderia estar muito mais adiante no relacionamento com Ele. Poderia conhecer muito mais do Senhor do que conheço. Então sou o único prejudicado com isso. Muitas vezes gasto o meu vigor com o esforço lá fora, como Esaú gastou a sua força no campo caçando. E quando ele tinha que decidir entre algo natural e algo sobrenatural, ele pendeu para o que era natural, para o que era da carne. Não conseguiu enxergar o valor daquilo que era espiritual. E muitos condenam Jacó, mas Jacó podia ser qualquer coisa, mas uma coisa ele sabia: valorizar as coisas de Deus. Ele viu aquilo e ele falou assim: olha, aquilo não é meu, mas eu quero aquilo para mim. Eu dou valor para aquilo. Eu penso que Jacó analisou: se meu irmão não quiser, se Esaú fizer pouco caso, eu vou tomar, porque aquilo é de Deus. Eu vejo algo de Deus e eu quero para mim. Não se esgote no campo, meu irmão.
Não se esgote lá fora, na vida natural. Não se esgote, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Talvez você entrou aqui hoje com uma decisão para fazer. Talvez você está vindo, visitando e ainda não decidiu em seguir, em se consagrar ao Senhor. Hoje é o teu dia. A Bíblia diz: quando ouvires a minha voz, não endureçais o coração. Quem sabe hoje é o dia de uma decisão, de uma mudança na sua vida. E eu te garanto, esta mudança é para melhor. Não fique preso nas coisas do mundo, as coisas que o mundo oferece. Eu tenho experiência lá, eu tenho experiência cá, e eu te garanto, aqui, do lado de Deus, é melhor. Eu acredito que eu só estou vivo porque a mão de Deus foi comigo. Por várias vezes eu me senti, como o Marcelo testemunha, com a ânsia de morte. Quando estava lá fora, eu não sei porque falo isso, mas Deus sabe. Então, me sinto até envergonhado porque minha mãe está aqui. E não foi por causa dela, porque a educação dela foi de primazia. Mas sabe como é a adolescência, aquela fase da rebeldia? Então, não por onda de amigos, por vontade própria, eu e mais um ou dois conversamos e chegamos à conclusão: olha, vamos experimentar cigarro, vamos experimentar maconha. Eu tinha comigo que é cocaína, não. Isso eu colocava, não. Isso eu sei que é químico e vai ser difícil eu sair quando eu precisar. Porque eu sabia que se eu entrasse eu teria que sair. Porque minha mãe dizia: olha, o dia que se você entrar em algo desse, no mesmo dia eu te interno. No mesmo dia eu te interno. Eu não vou aceitar nem cigarro, nem nada, vício nenhum. Eu não suporto. Eu sabia então que se eu tivesse que entrar, eu teria que sair. Eu quero que você entenda que você, como um sacrifício vivo e contínuo na presença de Deus, não pode mais compactuar com isso. Você precisa entender que você agora é diferente, que você pode ser diferente, que você pode realmente tomar uma decisão e mudar a sua vida. Por você mesmo não, mas pela mão de Deus que é sobre a tua vida, meu irmão. E não se preocupa não, porque é o fogo de Deus que arde na tua vida que vai transformar você. É o fogo de Deus que vai mexer onde você precisa ser mudado. Não é o homem que causa mudança nenhuma, é Deus que causa mudança no ser humano. É Deus que muda, meu irmão. Não é a lei de Moisés, não foi a lei de Moisés. Não é o homem que muda. Não são rituais dogmáticos de religiões que podem mudar. Não são leis e normas e ritos humanos. Não são regras criadas por homens. Quem pode mudar a minha e a tua vida somente é a mão de Deus. É a palavra de Deus, é o verbo de Deus. E quem é o verbo de Deus? É Jesus, meu irmão. E se ele é verbo, ele muda. Porque verbo significa ação. E se verbo é ação, ele age na minha e na tua vida. É a palavra de Deus que muda. A Bíblia diz: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a rocha. Se você é uma rocha, deixa a palavra de Deus te esmiuçar aqui nesta noite. É a palavra do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Jesus disse: eu vou, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Não é o homem. Deus muda, mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele mexe. Ele não poupa o que for necessário para mudar. Ele mexe, Ele toca. O fogo arde no sacrifício. O fogo queima. Ele precisa mexer, ele toca na ferida, arranca a casca muitas vezes. Vai doer muitas vezes, mas ele mexe. Ele pode abrir ferida, ele pode fazer você chorar, você gritar de dor. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que ele é o mesmo que faz, e ele é o mesmo que liga a ferida. Ele é o mesmo que sara a ferida. Ele é o doutor que sabe fazer o curativo certinho, os pontos certinho, a recuperação completa na tua vida. Eu não sei aonde você precisa mudar, meu irmão, mas deixa eu te dizer, a mão forte do Senhor pode entrar e pode mudar a tua história, pode transformar a tua história para melhor. Você acredita que Deus muda? Aplauda o nome de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia.
Só pode ser usado por Deus aquele que deixa Deus trabalhar nele. Aquele que não deixa Deus trabalhar nele não está apto para o trabalho de Deus. Aonde você pode me garantir isso? No livro de Levítico, lembra no capítulo 10, Nadab e Abiú não deixaram Deus trabalhar neles, e tentaram oferecer fogo estranho ao Senhor. Foram consumidos pelo Senhor. Somente quem é trabalhado pode trabalhar para o Senhor. E a terceira, diga assim: também a nossa forma mudou. Vamos lá, repete comigo: e também a nossa forma mudou. Antes éramos como boi, bonito, robusto. Estávamos lá no campo. Antes de ser escolhido para o sacrifício, quem sabe, nos destacávamos perante as pessoas, perante uma comunidade, perante um grupo. Tínhamos uma bela forma, estávamos inteiros ainda, não havíamos sido preparados para o sacrifício. Antes, nós éramos imponentes, quem sabe respeitados por pessoas lá de fora, apreciados por pessoas que hoje, quem sabe, olham para você, mas não tem mais aquela admiração. Por quê? Porque você está aqui dentro servindo ao Senhor. Porque você está aqui dentro querendo e buscando ser um sacrifício vivo e contínuo no altar do Senhor. Aquela forma que você tinha, robusto, bonito, quem sabe um gado de competição, quem sabe com um destaque diferente, agora você não tem mais aquela forma. Porque, como eu disse, a nossa forma também mudou. Depois que o sacrifício era levado ao fogo, a Bíblia diz que pela manhã restavam apenas as cinzas. Mudou. E sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Não adianta eu e você querermos continuar com ideais, com projetos, com pensamentos do velho, porque a nossa forma mudou, a nossa forma de pensar mudou, os projetos mudaram. E eu tenho experiência própria para dizer isso. Eu tinha projetos diferentes. O único projeto que eu não tinha na minha vida era de estar aqui em cima pregando a palavra de Deus. Mas quem sabe era o único projeto que Deus tinha para mim. A minha forma era uma, mas agora a minha forma mudou. E pessoas que me admiravam lá fora por coisas que eu fazia hoje, eu sou o mesmo, mas pelo fato de estar sobre o altar do Senhor. Para eles eu não passo de cinzas lá no chão. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que você não é cinza. Eu quero te dizer que você não é pó. Eu quero te dizer que a tua forma mudou, sim. Mas mudou, sabe para quê? Para um homem e uma mulher vitorioso e vitoriosa na face da terra dos viventes. Mudou para alguém que nasceu para vencer, vencer com a presença de Deus, passar os obstáculos, vencer as barreiras, alcançar os objetivos. Porque antes você não podia, mas agora você pode, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Você acredita que tudo pode naquele que te fortalece? Você tudo pode, meu irmão. Você pode ter escassez com Ele, mas pode ter abundância também. Tudo você pode com Ele. Você pode passar noites de choro, mas pode passar noites de riso também, na presença do Senhor. Você pode, quem sabe, pagar um preço lá fora, ter uma prova lá fora, mas qual é o ser humano que não aprende? Pelo erro, meu irmão. O ser humano aprende errando. E Deus não se cansa de mudar a página, ó. Uma página branca para você continuar a tua história. A tua forma mudou, quem sabe você não se apresenta mais como antes para as pessoas que estão lá fora. Quem sabe você não se apresenta mais como antes no seio da tua família. Quem sabe você não se apresenta mais como antes no meio da galera, dos amigos. Mas eu quero te dizer, não temas, porque sobre a tua vida há uma marca.
Há uma marca, a marca da promessa. Há uma marca feita com sangue, que lá no passado foi usado o próprio sangue, foi aspergido nos umbrais. Mas você carrega uma marca na tua vida que a Bíblia diz que é o selo do Espírito Santo da promessa. Há um selo na tua vida que aqueles que estão lá fora, que pensam que você é cinza, ei, há um selo que eles não podem ver. Mas os olhos de Deus e do diabo também pode ver o selo de Deus que está na sua vida. E você que é selado, você que é selada, não temas, porque Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus te faz vencedor. Aplauda e fica de pé nesta noite, em nome de Jesus. Fica de pé. Percebeu, irmãos? Constante, sacrifício vivo e constante. Vivo e constante ao Senhor. Vivo e constante. Ele espera o sacrifício diário. Diário. Lembra daquela palavra de Jesus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. A cada dia, diz a palavra. A cada dia, meu irmão, não desanima. Não desanima, Deus espera o teu sacrifício vivo e constante. Não desanima com a luta. Não desanima com a prova, com o dedo que aponta sobre você. Não desanima com o teu passado, não, porque quem acusa é o diabo. O diabo é acusador. Se você pecou, quem está falando no teu ouvido sobre acusação é o diabo, porque o Espírito Santo não acusa. Sabe o que é a voz do Espírito Santo quando você peca? Se arrependa e volta. Se arrependa e volta. A voz do diabo é: você pecou, está acabado, destruído. Chega, basta, sai de lá. Mas a voz do Espírito Santo é: filho, se arrependa e volta. Eu te pego pela mão e te levanto novamente, filho, vamos. Não desanima, filho, o sacrifício é diário. Hoje você não conseguiu, então amanhã me apresente o teu sacrifício, filho. A Bíblia diz para nós, na nova aliança: entregai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Eu quero fazer um convite aqui nesta noite. Você que, quem sabe, não conseguiu ainda ser um sacrifício vivo e constante para o Senhor. Você que, quem sabe, meu irmão, meu amigo, entrou aqui nesta noite indeciso. Eu quero te dizer que o fogo arde continuamente sobre o altar, e o sacrifício não pode cessar. Jesus espera o teu sacrifício nesta noite. Você que ainda não sacrifica ao Senhor, você que ainda não está caminhando com Jesus, você que ainda está, quem sabe, amarrado com coisas, não se preocupa, é o Senhor que faz a obra completa. Eu quero lhe fazer um convite nesta noite. Você que precisa voltar a sacrificar, voltar a estar sobre o altar, vem aqui nesta noite na frente. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida a restauração do Senhor, a intimidade de volta. Você que precisa de uma restauração, você que precisa de ajuda para conseguir sair, para conseguir voltar, enfim, para aquilo que você sabe. Vem aqui no altar buscar força do Espírito de Deus. É normal, irmão, o desânimo bater a porta, mas você precisa entender: sacrifício vivo e contínuo ao Senhor. Todos os dias no altar do Senhor, o teu sacrifício, a tua porção, a tua oferta. Você é o sacrifício do Senhor. Não importa o teu erro, não importa a tua condição, meu irmão. É para você que Jesus veio, meu irmão. É para te ajudar, é para te salvar, para te livrar. É para você, foi para mim. Foi para quem precisa de médico, ele não veio para quem já é são. Não tenha medo, venha buscar do Senhor a graça. Venha com confiança ao trono da graça e busque graça do Senhor nesta noite. Na labachora candalabácia, de labassurianda lamachora managatarabás.
Biblio mandar a saia, adore Marcelo, o Senhor. Você fecha os teus olhos e fique aqui adorando ao Senhor. Eu quero ser Senhor amado. Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja, o teu sacrifício vivo, Senhor. Não são animais, Senhor, são melhores do que animais, são superiores, são a tua herança, Senhor, são os teus filhos. Ajuda este e esta que está aqui, Senhor. Ajude, Senhor, ele conseguir novamente. Ajude ele a se levantar, a obter a confiança. Arranca, Senhor, as frustrações da sua vida. Arranca as feridas da alma, Senhor. Arranca o machucado, a ferida, Senhor. Cura, Sara. Senhor amado, Tu és oleiro e eu vaso. Pega minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pega minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Pega minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pega minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Você que ouviu essa palavra de Deus essa noite, o pastor disse aqui, o evangelista disse aqui que Deus não deve nada a ninguém. E quando você entrega nas mãos dele, ele faz, ele resolve. Amém? Vamos nos pôr em pé. Jesus abençoa a vida do Sandro, da Nilceia. Eles estão querendo ir embora, Jesus. Se é da tua vontade, abençoa eles. Permita, Senhor, que eles vão com a tua bênção para esse novo local, e que lá o Senhor os abençoe e os faça prosperar na terra. A igreja em unanimidade está orando e abençoando esse casal, Senhor, pedindo que o Senhor os guarde, os livre, Pai, guardando, Pai, a viagem deles, e que em tudo, Pai, o Senhor seja provisão na vida deles. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar como igreja a vida dessa família, em nome de Jesus. Amém. Dê a mão a esse irmão do lado, nós vamos finalizar agora. Espírito do Senhor, guarda nosso retorno agora. Obrigado pelas pessoas que vieram nesse culto e que receberam essa palavra de Deus. Guarde agora cada uma dessas pessoas ao voltar aos nossos lares.
Abençoa-nos, Pai, e guarneça as nossas vidas, nossas famílias. Que a tua bênção não se aparte de nós, ó Pai, e que a tua graça nos conforte, não só hoje, mas sempre. No grande amor de Deus Pai, na graça do Filho e na consolação do seu Santo Espírito. E você diz amém. Dê um abraço nesse irmão do teu lado. Vá em paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas